Olá, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos à nossa meditação de hoje. Peço a Deus nesse dia que a graça dele chegue em seu coração e lhe fortaleça no desejo de ser de Deus, de seguir amando a cada dia, entregando sua vida e seus projetos para Deus. É nas mãos dele que nossa vida ganha sentido. Imersos nele, seremos capazes de nascer de novo para uma vida nova. Sigamos firmes. O Senhor nos acolhe em seus braços. A liturgia de hoje nos fala da realidade do batismo. O fato de Naamã, o sírio, estar leproso e ser curado nas águas do Jordão é um símbolo do batismo que purifica o homem do pecado. As águas do Jordão, que um dia serão santificadas pelo batismo de Jesus, são um prelúdio das águas batismais que recebem de Cristo o seu poder regenerador. É assim como Naamã, ao se banhar no rio, viu que sua carne ficou limpa como a de um menino. Da mesma forma, o cristão, aspergido com a água do batismo, renasce para uma vida nova, resplandecente de inocência e graça, como Adão no primeiro dia da sua criação. O sentido da eficácia do batismo é tão vivo em São Paulo que ele o considera como uma morte definitiva ao pecado e acredita ser normal para o cristão a abstenção do próprio pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, escreve aos Romanos. O pecado não terá mais domínio sobre vós. O batismo, no entanto, não confirma em graça. Ele limpa o pecado, mas deixa o homem nas suas condições de fragilidade, de fraqueza, de modo que a abstenção do pecado é fruto de uma luta constante contra o mal e de uma fidelidade diária à graça. Surge aqui a necessidade de valorizar a virtude purificadora, regeneradora do batismo, dando-lhe um lugar em nossa própria vida, deixando-a aprofundar-se nas profundezas do nosso ser. Onde quer que o homem descubra em si tendências viciosas, orgulho, egoísmo, vaidade, avareza, preguiça, inveja e outros tantos, ali mesmo ele deve se abrir à graça batismal, para que ela o limpe, o purifique, e ali mesmo deve oferecer sua colaboração como um ato generoso de renúncia, de desapego. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Essas exigências impostas ao seguimento de Cristo começaram para o homem no próprio dia do seu batismo. E na graça do batismo, que o fez participante da morte do Senhor, o homem encontra a força para vivê-las. O batismo não só tem uma eficácia negativa, ou seja, ele purifica o homem do pecado, mas também tem uma eficácia extremamente positiva, a de plasmar o Filho de Deus. São filhos de Deus precisamente aqueles que renasceram da água e do Espírito. Considerando a plenitude desse renascimento, São João da Cruz escreve: renascer no Espírito Santo nesta vida é ter uma alma semelhante a Deus em pureza, sem ter em si mistura de imperfeição. E assim se pode fazer uma pura transformação por participação de união, embora não em sua essência. O doutor místico indica assim o ponto culminante ao qual conduz o pleno desenvolvimento da graça batismal. A primeira e fundamental disposição é uma pureza interior íntegra, porque a vida divina, participada pela graça,
não pode invadir e transformar completamente o homem se não encontrar totalmente puro. A alma de São João da Cruz é como um vitral atingido por um raio de sol. Embora o raio seja por si luminoso, capaz de iluminar e penetrar o cristal, ele não poderá fazê-lo se não encontrar o cristal liso, límpido, de toda mancha. Ele diz assim: se o vitral tem alguns véus de manchas ou névoas, não poderá esclarecê-lo e transformá-lo completamente na sua luz, como se estivesse limpo de todas aquelas manchas e marcas. Quanto mais limpa estiver, mais será esclarecido pela luz. Meus irmãos, Deus é o sol divino que resplandece sobre as almas, desejoso de invadi-las e penetrá-las até transformá-las em sua própria luz e em seu próprio amor. Mas para fazê-lo, espera que o homem se decida a se libertar de todo o véu e mancha do pecado. Então, é quando Deus encontra uma criatura livre de qualquer apego ao mal e imediatamente a preenche com Ele mesmo, com a sua própria vida. Aqui está o princípio, o germe, a semente da grande transformação que o Senhor quer realizar nessa alma. E quanto mais um homem se purifica de todo o pecado, de toda má inclinação e de toda imperfeição, tanto mais apto se torna para ser totalmente penetrado e transformado pela graça divina. É assim que o batismo realiza gradualmente no cristão esse profundo renascimento e essa plena transformação que o tornam semelhantes a Deus, que o fazem viver da própria vida de Deus. Como o filho é semelhante ao Pai e vive da vida que recebeu do Pai. A bênção da água batismal, que consta na liturgia da Vigília Pascal, ela é muito bonita e nos ajuda muito a rezar também e ter clara essa força do batismo. Ela diz assim: Senhor Deus nosso, Tu criaste a água para fazer fecunda a terra e para favorecer nossos corpos com frescor e limpeza. Tu a fizeste também instrumento de misericórdia, ao livrar Teu povo da escravidão e ao apagar com ela sua sede no deserto. Pelos profetas a revelaste como sinal da nova aliança que quiseste selar aos homens. Selar com os homens. E quando Cristo desceu a ela no Jordão, renovaste nossa natureza pecadora no banho do novo nascimento. Que agora ela nos vivifique novamente e nos faça participar da alegria de todos os nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo, nosso Senhor. Bonito, né? Às vezes a gente acaba deixando passar essas pérolas, essas preciosidades da nossa liturgia. E para finalizarmos nosso momento, ouçamos com atenção a oração de Santa Gertrudes, grande mística, e façamos dela também nossa súplica a Deus. Ó Senhor Deus, misericordioso e verdadeiro, Criador e Redentor meu, que com a luz santa do Teu rosto me indicaste, que ao caro preço do sangue de Teu unigênito me redimiste, e pelo batismo me regeneraste na esperança da vida eterna com o poder do Teu Espírito. Faze com que eu renuncie eficazmente a Satanás, às suas seduções e obras, com um coração puro e sincero. Faze com que eu creia fielmente, com fé reta e ardente, coroada de obras de vida, que me conduza a Ti,
e que nessa união eu persevere inabalavelmente até o fim. Ó Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote que me deste a vida com tua preciosa morte, afasta de mim, com a eficácia da tua presença, pelo poder do Espírito Santo, todas as ciladas do inimigo. Quebra em mim todas as amarras do pecado e, por tua misericórdia, mantém afastada de mim toda cegueira de coração. Que tua perfeita caridade, ó Cristo, me faça triunfar virilmente de toda tentação. Que tua luminosa verdade me guie e me faça caminhar diante de teus olhos com a sinceridade de um coração perfeito. Que por tua graça minha conduta seja tal que eu mereça ser templo de Deus, morada do Espírito Santo. Amém. Lembremos, meus queridos irmãos e irmãs, que o batismo nos configura ao Cristo. Tenhamos isso em mente. Uma vez configurados ao Cristo, precisamos nos esforçar para sermos como Jesus, em cada experiência que fazemos, em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, em cada atitude. Se formos fiéis a essa configuração com o Cristo, nas mais pequeninas coisas do dia a dia, também seremos nas grandes situações, nas grandes decisões, de forma que, por maiores que sejam os desafios que se nos apresentam em nossas vidas, eles não serão tão grandes assim. Pois aí já não será eu, mas é Cristo que vive em mim. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.